Oi! Hoje vamos falar sobre prazos prescricionais no direito civil. Mas antes de entender os prazos prescricionais, você precisa entender o que é uma prescrição. Quando se tem um direito violado, nasce a pretensão, o poder de exigir um direito. Quando se perde a pretensão, o poder de exigir o direito também se perde. E aí nasce a prescrição, a perda de exigir um direito. Mas o que é de fato? Cada caso possui um prazo para que se perca esse direito. No prazo prescricional de 1 ano, temos alguns exemplos, como hospedagem, seguro, pagamento de honorários, pagamento de avaliações de bens, créditos de credores, mas vamos analisar um por um. 1 ano. Hospedagem e alimentos fornecidos em estabelecimentos como hotéis. Você se hospedou num hotel de luxo, pediu um café da manhã na cama e saiu sem pagar. O hotel tem 1 ano para te cobrar, antes que a dívida se perca no check-out do tempo. Seguro. Prazo para o segurado ou segurador agir após um incidente, dependendo do tipo de seguro. Cai um raio no seu carro? Incendiou a sua casa? O seguro tem um prazo para te pagar, e você também tem um tempo para cobrar. Se for seguro de dano, exemplo, carro ou casa, o prazo é de 1 ano. Mas se for seguro de vida, os beneficiários têm 3 anos para reivindicar o valor. Depois disso, o dinheiro do seguro pode virar apenas um sonho distante. Pagamento de emolumentos, custas e honorários de tabeliães, peritos e outros auxiliares da Justiça. Se um tabelião, perito ou outro profissional da Justiça prestou um serviço e não recebeu, ele tem 1 ano para cobrar. Depois disso, o pagamento pode virar um mistério sem solução no Tribunal do Esquecimento. Pagamento por avaliação de bens de sociedade anônima. Se uma empresa pediu uma avaliação de bens para definir valores de ações ou patrimônio, a pessoa que fez esse trabalho tem 1 ano para exigir o pagamento. Se passar esse tempo, a fatura fica perdida nos arquivos corporativos. Créditos de credores não pagos contra sócios ou liquidantes de uma sociedade. Se uma empresa fechou e deixou dívidas, os credores podem cobrar dos sócios ou liquidantes. 2 anos. Prestação de alimentos, que nada mais é que a pensão, a partir da data em que vencem as parcelas, deve ser paga. 3 anos. Aluguéis de imóveis urbanos ou rurais. Imagina que você alugou uma casa, mas o inquilino sumiu sem pagar. Você tem 3 anos para cobrar. Depois disso, é como se o aluguel tivesse evaporado. Pagamentos de rendas temporárias ou vitalícias. Se alguém te prometeu uma grana todo mês, como um benefício ou renda vitalícia, e parou de pagar, você tem até 3 anos para correr atrás. Recebimento de juros, dividendos e outras prestações acessórias. Se você tem direito a juros, dividendos ou qualquer pagamento extra e não recebeu, o tempo começa a contar. 3 anos depois, essa grana some no tempo. Enriquecimento sem causa, quando alguém fica mais rico injustamente. Se alguém ficou mais rico injustamente às suas custas, tipo aquele amigo que pegou emprestado e nunca devolveu, você tem 3 anos para exigir de volta. Depois, é como se o dinheiro tivesse sido um presente involuntário. Reparação de danos, responsabilidade civil. Você entrou em uma briga e a pessoa quebrou sua TV, ou então alguém bateu no seu carro, ou causou algum prejuízo. Você tem até 3 anos para pedir indenização. Depois disso, fica difícil convencer que o estrago existiu. Restituição de lucros ou dividendos recebidos de má-fé. Se um acionista ou administrador recebeu lucro de forma errada ou desonesta, ele precisa devolver. Mas se ninguém cobrar em 3 anos, ele pode acabar saindo por cima, como se nada tivesse acontecido. Violação de leis ou estatuto por fundadores, administradores ou liquidantes de empresa. Se um fundador ou administrador fez besteira na empresa e quebrou regras, os prejudicados têm 3 anos para reclamar. Depois disso, ele pode continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Cobrança de título de crédito, cheques ou promissórias. Cada título de crédito tem determinado prazo prescricional. Por exemplo, na nota promissória, se ela vence no dia 10/3 de 2024, o credor tem até 10/3 de 2027 para entrar com uma ação judicial.
Portanto, a nota promissória se encaixa num título de crédito de prazo prescricional de 3 anos. Seguro de responsabilidade civil obrigatório. Se alguém sofreu um acidente e precisa acionar o seguro obrigatório, tem 3 anos para isso. Se demorar muito, o seguro dá tchau e não paga mais nada. 4 anos. Pretensão relacionada à tutela após aprovação das contas. Imagina que um tutor cuidou da grana, como uma babá de patrimônio. Quando ele entrega as contas e tudo é aprovado, começa a contagem regressiva. Se alguém achar que tem algo errado e quiser reclamar, tem 4 anos para isso. Depois desse tempo, já era. 5 anos. Cobrança de dívidas líquidas, valor já determinado, de documentos públicos ou privados. Imagine que você emprestou dinheiro para um amigo e fez um contrato direitinho, com tudo anotado no papel, assinaturas e até reconhecimento em cartório. Tudo certo, né? Mas tem um detalhe importante, você não pode demorar para cobrar. 5 anos. Dívida boa é dívida cobrada. No mundo do direito, dívidas que já têm um valor certo e definido em documentos públicos ou privados seguem a regra do prazo de 5 anos. Honorários de profissionais liberais, advogados, médicos, professores, etc., após a conclusão dos serviços ou fim do contrato. Imagina que você contratou um advogado para te ajudar num processo, ou um professor particular para te ensinar aquele assunto difícil. O serviço foi feito, tudo certinho, mas e se você simplesmente não pagar? Ou do outro lado, se você for o profissional e seu cliente sumir sem pagar? A boa notícia, ou má, dependendo do lado, é que a lei dá 5 anos para cobrar na justiça o pagamento dos honorários de profissionais liberais, como advogados, médicos, professores, engenheiros, contadores e etc. Isso vale a partir do fim do serviço ou da rescisão do contrato. Despesas do vencedor de um processo que precisa ser reembolsado pelo vencido. Imagina que você ganhou um processo e teve que gastar com custas judiciais, honorários de peritos e outras despesas durante a briga na justiça. A boa notícia, o perdedor tem que te reembolsar. A má notícia, se você não cobrar a tempo, pode ficar no prejuízo. Fica pré-determinado 10 anos para quando a lei não determinar prazo menor. Mas e no criminal? Imagine que um réu seja condenado por homicídio, mas recorra da decisão. Bastaria o réu utilizar estratégias para prolongar o processo, como vários recursos, até que o prazo prescricional fosse atingido. E aí, puf, ele escaparia da punição. Por isso, no criminal não existe prescrição, antes da sentença definitiva, que é o trânsito em julgado. Importante lembrar que não ocorre prescrição, ou seja, são imprescritíveis crimes de racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e ações de reparação por atos de tortura cometidos pelo Estado. Fim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e que tenha facilitado o seu aprendizado.